O peso do sangue que não corria nas minhas veias. O menino que aprendeu a ser invisível. Vitor tinha 17 anos e uma habilidade rara, sumir sem sair do lugar. Não era magia, era prática. Desde pequeno, ele percebera que se ficasse quieto demais, se respirasse devagar e não ocupasse espaço com perguntas, os adultos esqueciam que ele existia. Era útil principalmente em uma casa onde o silêncio era moeda de troca e a presença, um fardo. Moravam em Vila Velha, um bairro de ruas esburacadas e casas coladas umas nas outras em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A casa era pequena, de tijolos à vista, com um quintal onde Dona Marisa plantava manjericão e criava galinhas. Ela era a mãe de Vitor, ou pelo menos era assim que ele a chamava, até descobrir, anos depois, que o termo mãe era mais um daqueles acordos silenciosos que os adultos faziam sem consultá-lo. Seu padrasto, Valdir, era um homem de poucos sorrisos e muitas regras. Trabalhava como motorista de caminhão, chegava tarde, saía cedo, e trazia sempre um cheiro de diesel e cigarro barato. Vitor nunca o vira bêbado, nunca o vira chorar, nunca o vira sequer levantar a voz. Era como se Valdir fosse um móvel da casa, necessário mas sem vida própria. Até aquele aniversário. 2. O segredo que não era segredo. O cheiro de feijoada enchia a casa. Dona Marisa havia se esmerado. Era os 55 anos de Valdir, e ela sempre fazia questão de celebrar, como se cada ano fosse uma vitória contra algo que Vitor não entendia. Estavam os três à mesa com um bolo de chocolate meio torto e velas que pingavam cera sobre o prato. Parabéns, meu amor, disse Dona Marisa, beijando a bochecha de Valdir. Que Deus te dê muitos anos de saúde. Valdir assentiu, soprou as velas, e então olhou para Vitor. Não foi um olhar rápido, daqueles que os adultos dão às crianças quando não querem ser incomodados. Foi um olhar longo, como se estivesse medindo algo. Vitor, disse ele, cortando o bolo com cuidado. Você já se perguntou por que nunca teve o sobrenome do seu pai? Vitor congelou. A colher de feijoada ficou suspensa a meio caminho da boca. Meu pai morreu antes de eu nascer, respondeu, automático. Era o que Dona Marisa sempre dizia. Valdir riu. Não era uma risada alegre. Era o som de alguém que finalmente se permite soltar uma verdade podre. Seu pai não morreu, menino. Ele só nunca soube que você existia. Dona Marisa deixou cair o garfo. O barulho metálico ecoou como um tiro. Valdir não, ela sussurrou. Mas Valdir continuou, impassível, como se estivesse lendo uma lista de compras. Seu pai é meu irmão, Vitor. O Jorge. Ele morava em São Paulo, veio pra cá uma vez, ficou com a sua mãe, e depois sumiu. Ela descobriu que estava grávida, e o cara nunca soube. Eu casei com ela quando você tinha 2 anos. Por pena. Porque ninguém ia querer uma mulher com filho de outro, né? Vitor sentiu o chão se abrir. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo pior, um vazio absoluto, como se todas as memórias da sua vida tivessem sido riscadas a lápis e agora alguém estivesse apagando-as com borracha. Você sempre soube? Perguntou, a voz quebrada. Valdir cortou outro pedaço de bolo. Claro que sabia. Você acha que eu não via que você não tinha meu queixo, meu nariz? Que você era magro pra caralho e eu e o Jorge éramos grandalhões. Ele mastigou e engoliu. Mas eu criei você. Dei comida, dei teto. Isso não conta? Dona Marisa chorava em silêncio, as mãos tremendo sobre a toalha de mesa. Você prometeu que nunca ia dizer. Ela murmurou. Prometi nada, Valdir respondeu seco. O menino já tá quase homem. Tem que saber de onde veio. Vitor empurrou a cadeira e saiu. Não correu. Não gritou. Caminhou até o quintal, sentou-se no muro de cimento que dividia sua casa da do vizinho, e ficou olhando o céu. Era uma noite sem estrelas, só uma névoa alaranjada das luzes da cidade. Ele não era filho de Valdir. Não era filho de ninguém, na verdade. Era só um erro que tinha crescido. 3. A busca pelo fantasma. Nos dias seguintes, Vitor não falou com ninguém. Não foi à escola. Não comeu. Ficava no quarto, ouvindo o barulho dos carros na rua, imaginando como seria o rosto do homem que havia contribuído com metade do seu DNA e depois desaparecido. Até que na quarta noite ele pegou o ônibus para São Paulo. Não tinha plano. Não tinha dinheiro suficiente. Só tinha um nome, Jorge Souza Santos, e a informação de que 20 anos atrás, ele morava em Vila Matilde. Valdir havia dado o endereço antigo com um encolher de ombros, como se estivesse jogando fora um papel inútil. Se você achar o cara, não fala que eu te mandei, foi tudo o que disse. Vitor chegou à capital de madrugada com as mãos sujas de graxa do ônibus e o estômago revirando de fome. Andou pelas ruas da Vila Matilde até encontrar a rua que Valdir havia mencionado. A casa ainda existia, mas era outra família que morava lá.
Uma senhora de cabelo grisalho olhou com desconfiança quando ele perguntou pelo Jorge. Ah, o Jorge, ela suspirou. Esse sumiu faz tempo. Dizem que foi para Rondônia, trabalhar em fazenda. Ou então para Paraná. Não sei. Vitor sentou-se na calçada. Não chorou. Só ficou ali, olhando para as próprias mãos, pensando em como era estranho que metade do seu sangue estivesse espalhado por aí, em algum lugar que ele nunca veria. Foi quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Marisa. Volta para casa, meu filho. Por favor. Ele não respondeu. 4. O desfecho. O que sobra quando a verdade chega tarde. 3 semanas depois, Vitor estava de volta ao Rio. Não por causa do pedido da mãe, mas porque o dinheiro tinha acabado e a fome era mais forte que o orgulho. Valdir não fez perguntas quando ele entrou em casa. Dona Marisa abraçou-o como se ele fosse de vidro com medo de que quebrasse. Mas Vitor já estava quebrado por dentro. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, ele sentou-se à mesa da cozinha com Valdir. O padrasto tomava cerveja, como sempre. Vitor olhava para as próprias mãos, marcadas por cortes e calos da viagem. Você odiou me criar? Perguntou finalmente. Valdir demorou para responder. Tomou um gole longo, limpou a boca com o dorso da mão. Não é questão de ódio, menino. É que a vida é assim. A gente faz o que tem que fazer mesmo quando não quer. Você poderia ter me dito antes. Pra quê? Valdir riu, amargo. Pra você sair por aí procurando um cara que nem sabe que você existe? Pra quê, Vitor? O Jorge não é seu pai. Eu também não sou. A sua mãe, bem, ela fez o que pôde. Vitor fechou os olhos. Sentia como se estivesse afundando em areia movediça, e cada palavra de Valdir fosse mais um peso no peito. Então eu não tenho ninguém, disse baixinho. Valdir não respondeu, porque no fundo era verdade. E foi assim que Vitor entrou na vida adulta, sabendo que não pertencia a lugar nenhum. Epílogo, o silêncio que ficou. Anos depois, quando Dona Marisa morreu de câncer e Valdir se mudou para o interior, Vitor ficou sozinho na casa de Vila Velha. Não vendeu, não alugou. Só ficou ali, como um fantasma dos dias em que ainda acreditava que família era algo que se escolhia. Às vezes, ele pensava em ir até Rondônia, ou Paraná, procurar o Jorge. Mas para quê? O homem não o conhecia. Não o queria. E Vitor já havia aprendido há muito tempo que algumas verdades são como facas, só doem quando a gente tenta puxar. Ele nunca soube se Valdir sentia algo por ele. Nunca soube se Dona Marisa o amava ou só o tolerava por obrigação. O que sabia era que aos 30 anos ainda acordava à noite suando, sonhando com um homem de rosto borrado que poderia ser seu pai. E que no fim das contas, o sangue não faz de ninguém parente. O que faz são as escolhas. E as escolhas deles nunca o haviam incluído. Fim. A casa que respira. Vitor passou a falar com as paredes. Não era loucura, era um acordo silencioso. A casa de Vila Velha rangia à noite, como se estivesse se ajustando aos seus ossos, e ele respondia com murmúrios, como se as rachaduras no reboco fossem orelhas. Eu também estou aqui, dizia, passando os dedos sobre a madeira carcomida da janela. Também não fui convidado a sair. Um dia, encontrou uma carta atrás do armário da cozinha. Não era sua. O envelope, amarelado e com selo de 1987, trazia o nome Eurídice escrito à mão, em letras trêmulas. Dentro, uma foto desbotada, uma mulher de vestido florido segurando um bebê que não era ele. No verso, uma frase a lápis. Ele tem os mesmos olhos que o pai. Não me pergunte como sei. Vitor não chorou. Guardou a foto no bolso da camisa e passou 3 dias sem dormir, imaginando quantas outras vidas aquela casa havia abrigado, quantos segredos ainda respiravam entre as telhas. Talvez não fosse só ele um fantasma ali. Na quarta-feira bateu à porta uma mulher com um cachorro magro e uma sacola de pão. Sou a Lúcia, disse, como se isso explicasse tudo. Moro na casa azul lá embaixo. Vi a luz acesa e pensei, ou é assombração ou é teimosia. Ela tinha cicatrizes nas mãos, daquelas que contam histórias sem precisar de palavras. Vitor não a convidou para entrar. Mas quando ela voltou no dia seguinte com um prato de carne de sol e um vidro de cachaça caseira, ele não fechou a porta na cara. Você não é daqui, ela observou, servindo-se de um copo sujo que encontrou na pia. Ninguém que é daqui fica sozinho por escolha. Eles não falaram de família. Falaram do tempo, da poeira que entrava pelas frestas, do cachorro que latia para o nada às 3 da manhã. Lúcia contou que tinha sido costureira em Recife, até o dia em que uma tesoura furou sua veia e ela decidiu que sangue não era preço justo por um salário. Vitor não contou nada, mas ouviu. E isso, por si só, já era uma traição aos seus velhos hábitos. Uma semana depois, ela apareceu com uma caixa de ferramentas.
Essa porta rende como alma penada, disse, e antes que ele protestasse, já estava desparafusando as dobradiças. Vitor ficou parado, segurando a foto de Eurídice, enquanto Lúcia trabalhava. Você vai me ajudar ou vai ficar aí como estátua de sal? Ela perguntou, sem olhar para trás. Ele se ajoelhou ao lado dela. As mãos tremiam. Não pela porta, mas por algo mais profundo, algo que doía como uma faca sendo empurrada para dentro, não puxada. Por que você faz isso? Perguntou finalmente. Lúcia limpou as mãos na calça. Porque alguém já fez por mim. E porque você parece que vai desabar se ninguém te der um motivo para ficar em pé. Não era amor. Não era piedade. Era uma troca justa. Ela consertava o que podia ser consertado. Ele aprendia pela primeira vez que existir não era o mesmo que ocupar espaço. Naquela noite, Vitor sonhou com um homem de rosto borrado novamente. Mas desta vez, quando estendeu a mão, o homem não se desfez em névoa. Em vez disso, virou as costas e começou a cavar a terra com as próprias mãos, como se procurasse algo enterrado há décadas. Ele acordou com as unhas cravadas nas palmas. E soube, sem precisar de palavras, que não era mais o único fantasma naquela casa. O peso das coisas não ditas. A terra úmida gruda nos dedos como culpa. Vitor ficou olhando para as marcas das unhas nas mãos, 4 meias-luas vermelhas que latejavam no ritmo do seu coração. Não era dor física, era o eco de algo que não pertencia a ele. Algo que o homem do sonho havia deixado para trás, como um rastro de migalhas de pão podre. Ele se levantou antes do sol nascer. A casa rangeu, como sempre, mas desta vez o som parecia vir de baixo, dos alicerces, como se as vigas estivessem mastigando madeiras velhas. Lúcia já estava na cozinha, queimando o fundo de uma panela de alumínio com o que restava do café da véspera. Não olhou para ele quando entrou. Você não dorme, disse, mas como constatação do que pergunta. Você também não. Ela soltou um riso seco, quase um engasgo. Eu não preciso. Já faz anos que meus sonhos são só repeteco de dias ruins. Vitor encostou na parede, sentindo o reboco frio através da camisa. Queria perguntar sobre o homem que cavava, sobre o que ela sabia daquilo tudo. Mas as palavras emperravam na garganta, presas como os pregos enferrujados que ele havia encontrado no porão no dia anterior. 3 deles alinhados em cima de uma viga, como se alguém os tivesse deixado ali de propósito, esperando. Acho que tem algo enterrado debaixo da casa, soltou finalmente. Lúcia não se mexeu. O silvo da panela queimando preencheu o espaço entre eles. Todo mundo enterra alguma coisa, menino. Uns enterram gente. Outros memórias. Você ainda não decidiu o que é pior. Ela jogou o resto do café no tanque, onde a água suja formou redemoinhos escuros. Se for cavar, leve a pá do galpão. A terra aqui é dura. E não vá sozinho. Por quê? Lúcia virou-se para ele, e pela primeira vez Vitor viu algo além da dureza nos seus olhos. Um brilho úmido, como se ela estivesse engolindo lágrimas há tanto tempo que já nem sabia mais chorar. Porque tem coisas que não gostam de ser desenterradas. O galpão cheirava a mofo e óleo queimado. A pá estava encostada na parede, ao lado de um machado com o cabo rachado e uma lata de tinta vazia. Vitor pegou a ferramenta, sentindo o peso do metal nas mãos. Não era pesada, era densa, como se carregasse mais do que seu próprio peso. Quando voltou para casa, Lúcia já havia saído. Não deixou bilhete nem sinal de para onde ia. Só o cheiro de café queimado e a porta dos fundos entreaberta, balançando com o vento que vinha do mato. Ele não hesitou. Afastou a mesa da cozinha, levantou o tapete poído e começou a bater a pá no chão de terra batida. Os primeiros golpes soaram ocos, como se estivessem batendo em uma caixa de madeira. Depois, a resistência aumentou. Suor escorria pela sua testa, misturando-se à poeira que subia em nuvens finas. Até que a pá afundou de repente, como se o chão tivesse aberto a boca. Vitor ajoelhou-se, limpando a terra com as mãos. Não era um buraco. Era uma tampa. Madeira apodrecida com dobradiças de ferro comidas pela ferrugem. Ele puxou, e ela cedeu com um gemido longo, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. O ar que subia de lá cheirava a terra molhada e algo mais, um odor doce e podre, como frutas esquecidas no fundo de uma geladeira. E então ele ouviu. Não era um som. Era uma vibração, como se alguém estivesse sussurrando direto nos seus ossos. Você encontrou. Vitor não tinha certeza se era a voz do homem do sonho. Mas sabia com uma certeza que doía, que não era a primeira vez que aquela tampa era aberta. A escada que respira. Vitor hesitou, os dedos tremendo ao tocar a madeira úmida dos degraus. Não havia tochas nem lanterna, apenas a luz mortiça do entardecer filtrando-se pela abertura acima, desenhando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele desceu um degrau, depois outro, sentindo o ar ficando mais denso,
como se a escuridão tivesse peso. No sexto degrau, a vibração voltou. Desta vez, não era um sussurro, era um ritmo. Batidas surdas, como um coração gigante pulsando nas paredes de terra. E então um farfalhar. Não de folhas, não de tecido, mas de algo se desdobrando. No fundo da escada, uma porta. Não de madeira nem de metal. Era feita de raízes entrelaçadas ainda vivas, crescendo em padrões geométricos tão precisos que pareciam intencionais. No centro, uma fechadura oxidação verde e azul com um formato que Vitor nunca vira. 3 buracos em espiral como se esperassem não uma chave, mas 3 dedos para serem inseridos ao mesmo tempo. Ele recuou. Não por medo, mas porque algo dentro dele reconheceu aquele mecanismo. Como se suas próprias mãos soubessem como abri-lo, mas sua mente se recusasse a aceitar. Foi então que ouviu o choro. Não era humano. Era um lamento agudo, quase musical, vindo de trás da porta. Como se algo estivesse cantando sua própria dor. E entre as notas, uma palavra repetida, distorcida pela distância e pelo eco. Volta. Vitor sentiu o gosto de sangue na boca. Red mordeu o lábio sem perceber. Não era a voz do homem dos sonhos. Era outra coisa. Algo que não pertencia àquele lugar, ou que pertencia demais. E então, as raízes se mexeram. Lentamente, como dedos adormecidos, os fios vegetais começaram a se retrair da porta, revelando uma fresta. Do outro lado não havia escuridão. Havia luz, uma claridade esverdeada doentia como a fosforescência de um pântano à noite. E no centro dessa luz, uma silhueta. Não era um homem. Não era uma mulher. Era uma forma cambiante feita de sombras e névoa com contornos que se desmanchavam toda vez que Vitor tentava fixá-los. Mas os olhos eram sólidos. 2 pontos vermelhos, profundos como poços que o fitavam com uma tristeza tão antiga que doía só de encará-los. Você sabe o que eu sou, disse a coisa, e sua voz era o som de páginas rasgadas, de promessas quebradas. Você sempre soube. Vitor tentou negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Porque de repente ele lembrou. Não de uma vida passada. Não de um sonho. Mas de um acordo. Um pacto feito há tanto tempo que sua mente o enterrou, mas seu corpo nunca esqueceu. Um pacto que explicava os pesadelos, as marcas em suas costas que apareciam e desapareciam como cicatrizes de algo que nunca aconteceu. A maneira como certas pessoas o olhavam nas ruas e rapidamente desviavam o rosto, como se vissem nele um aviso que não conseguiam decifrar. Você me chamou, continuou a criatura, e sua voz agora era um coro, como se milhares de vozes sussurrassem a mesma coisa ao mesmo tempo. Há 3 luas, quando enterrou as unhas na terra e pediu para ser ouvido. Eu vim, mas você não estava pronto. Vitor sentiu o chão tremer. Não era um terremoto. Era ela. A coisa do outro lado da porta estava respirando, e cada exalação fazia as paredes da câmara estremecerem. E agora? Conseguiu perguntar, a voz rouca. A criatura sorriu, ou pelo menos, Vitor achou que fosse um sorriso. Podia ser um espasmo. Podia ser dor. Agora, disse ela, você escolhe. Ou entra e cumpre o que prometeu. Ou corre e eu levo o outro no seu lugar. O ar gelou. Vitor sentiu o suor virar gelo em sua nuca. Porque de repente ele entendeu. Não era sobre ele. Era sobre a cidade. Era sobre as pessoas que, nas últimas semanas, tinham começado a desaparecer sem deixar rastro. Os boatos de sombras que andavam sozinhas depois da meia-noite. Os animais mortos encontrados com os olhos arrancados, mas sem nenhuma marca de luta. E pior que tudo, era sobre ela. A mulher que ele viu no mercado ontem, vendendo ervas. A que tinha olhado para ele com um medo tão puro que Vitor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A que, sem dizer uma palavra, virou as costas e sumiu na multidão, como se soubesse que ele era perigoso sem entender por quê. Você tem até o nascer do sol, disse a criatura, e as raízes começaram a se fechar novamente devagar, como uma boca se preparando para engolir uma presa. Depois, eu escolho por você. A porta se selou com o estalo úmido. Vitor subiu os degraus correndo, os pulmões ardendo. Quando emergiu, o céu já estava roxo, e o vento trazia o cheiro de chuva distante. Ele olhou para a tampa de madeira agora fechada como se nada tivesse acontecido. Mas sabia. Sabia que sob seus pés, algo estava esperando. E sabia com uma certeza que queimava como ácido, que a mulher das ervas estava em perigo. Não porque a criatura a queria, mas porque ele a conhecia. O último sabor do medo. Vitor não correu para a casa da mulher das ervas. Em vez disso, sentou-se na beira do poço, as pernas balançando sobre o vazio. Tirou do bolso um punhado de sementes que ela lhe dera meses atrás, para quando a terra esquecer seu nome dissera, com um sorriso que nunca era só gentileza. Ele as esmagou entre os dedos.
O cheiro de hortelã e algo mais antigo, como ferrugem, subiu no ar. A criatura abaixo não queria a mulher. Queria ele. Sempre quisera. Desde a primeira vez que Vitor desceu aqueles degraus, aos 10 anos, quando o estômago do mundo sussurrou: "Você é o único que sabe como eu gosto." A mulher das ervas sabia disso. Por isso nunca o tocava, por isso suas poções para ele sempre tinham gosto de cinza. Ela não curava Vitor. Ela o advertia. O céu se partiu em relâmpagos quando ele se levantou. Não foi para a casa dela. Foi para o celeiro abandonado, onde guardava o frasco de vidro preto, o único objeto que a criatura jamais pedirá de volta. Dentro, algo pulsava, escuro e vivo, como um coração em conservas. Vitor bebeu. Não doeu. Foi pior, foi familiar. Uma memória que não era sua invadiu sua boca, o gosto de terra molhada, de raízes rasgando carne, de um nome sendo engolido pelo silêncio. Ele entendeu então que a criatura não era um monstro. Era uma promessa. Uma que ele fizera há muito tempo, quando ainda acreditava que ser devorado era melhor que ser esquecido. A mulher das ervas apareceu na soleira do celeiro, os olhos brilhando como brasas úmidas. Não chorou. Só disse: "Você sempre soube o caminho de volta." Vitor sorriu. Pelas primeiras vezes em anos, seus dentes não doíram. Quando o sol nasceu não havia corpo no celeiro. Só um punhado de sementes brotando no chão, negras como tinta, e um frasco vazio rolando até os pés da mulher. Ela o pegou, cheirou o interior. Sorriu, amargo. "Bobinho", murmurou. "Achou que eu não sabia que você era isca." E atirou o frasco no poço. Lá embaixo, algo riu. Não de triunfo, mas de alívio. Porque finalmente, depois de séculos, o estômago do mundo tinha digestão.